Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eduardo Calixto, sou advogado trabalhista aqui em Londrina já há quase 10 anos. O doutor Rafael também, colega aí nessa jornada. E hoje nós queremos bater um pouco de papo com vocês aí sobre como que anda essa contratação aí através da prestação de serviços por meio de PJ. Sabemos que é um pouco corriqueiro utilizar contratos autônomos e que, infelizmente, ali muitos contratantes têm utilizado isso como uma forma de... Depois eu retorno à apresentação, mas só para a gente estar vendo melhor, como uma forma, assim, de estar reduzindo encargos trabalhistas e tudo mais, só que é sempre muito necessário a gente saber conscientizar os contadores também e todo o departamento de recursos humanos das empresas para fazer essa contratação, porque a gente sabe que no direito brasileiro o que nós mais temos é uma certa insegurança. Claro que nós temos sempre um caminho a ser analisado, e fazer isso de uma forma que evite riscos é sempre muito importante. E aqui hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui qual que é o cenário atual dessas contratações e como que isso veio mudando ao longo dos anos. Porque, inicialmente, quando a gente falava da contratação de uma pessoa jurídica, você tinha alguém que prestava serviço para você que não necessariamente estava ali nas dependências da tua empresa. Você tinha seu advogado, você tinha lá seu escritório de contabilidade e tudo mais. E aí, qualquer prestador que você tivesse nessa atividade por meio de um contrato e que estava ali sobre uma certa subordinação sua, ele, quando era desligado, batia lá na porta da Justiça do Trabalho, alegando que tinha uma habitualidade ali, e pedia um reconhecimento de vínculo de emprego. E quantas empresas assim, Matheus, não chegaram até quebrar por conta dessas condenações? Porque muitas vezes você tinha lá, era um vendedor, um representante comercial, você também tinha, às vezes, um auxiliar fiscal dentro da empresa, ou até mesmo um advogado ali, um bacharel em direito, fazendo atividades através de um contrato físico, e ali ele preenchia todos aqueles requisitos que um empregado com carteira assinada bem tem, né? Recebia um salário fixo, recebia ordens por parte desse contratante, também tinha ali questões de metas, fiscalização de horário para ter aquela habitualidade, aí batia lá na Justiça do Trabalho, e falava, olha, eu tinha ordens, era subordinado, o juiz trabalhista ia lá e dava uma sentença que mandava pagar 13º, férias proporcionais, fundo de garantia, e até férias atrasadas, 13º que nunca recebeu, piso da categoria e muitas vezes horas extras que chegavam lá sentenças de 600, 700 mil reais e tudo mais. Só que com o passar do tempo, a própria justiça foi se adequando ali a uma crescente onda de flexibilizar essas regras trabalhistas, né? Então, nós tivemos até o fenômeno da terceirização. Hoje é possível a gente fazer a terceirização de toda e qualquer atividade dentro da empresa. Até 2018, você só terceirizava aquela atividade fim da empresa. Então, olha, eu tenho aqui um escritório de advocacia, eu posso terceirizar aqui serviço de limpeza, serviço de vigilância, serviço de marketing, oficina mecânica aqui, que nós advogamos bastante também. Você tem lá a prestação de serviços mecânicos, tudo que fosse alheio à sua finalidade, qual seja, venda de peças, manutenção de veículos, de máquinas, poderia ser terceirizado. E por isso que a justiça brasileira, ela falava o seguinte, se você terceiriza alguma coisa que está vinculada à sua atividade fim, essa terceirização ela é nula e reconhece vínculo de emprego do empregado. Então, exemplo, eu tenho lá uma oficina mecânica e contratava um trabalhador terceirizado para prestar serviços mecânicos. Opa, espera lá, não posso, eu só posso contratar alguém da vigilância, da limpeza. E aí, esse cara ganhava vínculo de emprego e ganhava todos os direitos ali inerentes àquela categoria. Aí, em 2017, veio a modificação legislativa, 2018 veio também a decisão do Supremo Tribunal, que falou assim, olha, você pode terceirizar toda e qualquer atividade sua. Só que por que eu estou fazendo esse contexto para vocês aqui? Porque é importante a gente lembrar que terceirização não se confunde com pejotização ou contratação por meio de PJs, tá? Porque, veja bem,
A terceirização, vocês provavelmente já se depararam lá, você contrata uma empresa que presta serviços terceirizados, isso aí, regra geral, não é uma empresa, regra geral, é uma empresa de trabalho temporário, às vezes. Quem tiver dúvida, gente, por favor, pode levantar a mão assim, que a gente 2 anos, eu acho. fala normalmente, tá? Não, acho que eu tirei, eu tava com o som aberto sem querer, daí eu tirei. Ah, tá. Vai seguir. Perdão, Matheus. E aí, você tem lá, olha, eu contratei a empresa do Matheus, ela presta serviço terceirizado de limpeza. Então, o Matheus vai lá, coloca uma pessoa para fazer a limpeza da minha empresa. Eu pago diretamente para o Matheus, e o Matheus que paga o salário dessa pessoa, o Matheus que paga as férias dessa pessoa e tudo mais. Se essa pessoa não recebeu os direitos que ela tem, o salário que ela tem, ela vai processar o Matheus e vai receber do Matheus. Se, porventura, prestou serviços para mim e eu não comprovei ali a fiscalização desse contrato, eu respondo de forma subsidiária que a gente fala. Então, isso aqui nós temos a terceirização no seu sentido literal que nós falamos. E hoje nós podemos terceirizar toda e qualquer atividade dentro da minha empresa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu, tendo um escritório de contabilidade, posso ir lá e contratar um outro escritório de contabilidade somente para prestar serviço de fechamento de folha para o meu escritório. Como assim? Olha, eu contratei o escritório do Dr. Rafael, que ele faz a contabilidade, ele vai trazer 2 funcionários, 3 colaboradores para fazer o fechamento da folha aqui de uma demanda muito alta que eu tenho de serviços e, portanto, eu estou fazendo essa terceirização. Para quem que você paga? Você paga para o João, você paga para a Maria? Não. Você paga para a empresa do Rafael, que está prestando serviços terceirizados da sua atividade fim, e ela que vai repassar lá para os funcionários. Tá? Só que o que nós temos a partir disso é uma outra forma de contratação. É a contratação por meio de um prestador de serviços com uma pessoa jurídica constituída em sua essência. E essa pessoa jurídica em sua essência, em regra, ela é um funcionário ou ele é um prestador de serviço autônomo. E o que nós temos, então, que tentar entender ou para tentar evitar passivos ali dentro de um contrato hoje? O que vocês têm que imaginar? Eu hoje tenho um funcionário, quero transformar ele em PJ, há um risco, de certa forma, um pouco grande por parte da justiça. Porque se você tem um empregado que é CLT, está lá com você há 2 anos, 1 ano que seja, e você quer modificar essa contratação dele agora, fazendo com que ele continue com a mesma subordinação que ele tem para com a sua empresa. E aqui tá, gente, fazendo qualquer função, desde uma zeladoria até uma função de alto escalão dentro da sua empresa. Você vai ter um risco muito grande de ter aqui uma fraude contratual e gerar ali a unicidade desse contrato e tendo que pagar tudo aquilo que ele já recebia na qualidade CLT. Ah, Eduardo, eu não concordo. O Rafael foi lá, me procurou, falou que, olha, eu estou cansado de descontar INSS do meu olerite, eu estou cansado de recolher imposto de renda, vamos aqui agora fazer uma PJ, eu vou te emitir notas e tudo mais. Isso por si só já quer dizer que eu estou agindo de forma incorreta? Não. Por quê? Porque se o Rafael, exemplo aqui que nós estamos trazendo, ele constitui uma pessoa jurídica e continua trabalhando para você, mas, ao mesmo tempo, ele não tem aquela subordinação que ele tinha antes enquanto empregado, você já começa a entender que ele não é mais o seu funcionário. Ele tem, claro, que cumprir normas da tua empresa, ele tem aqui um regulamento que tem que seguir, um método de trabalho que ele tem que seguir, mas ele, em regra, é autônomo. Ah, e o que então acontece porque depois que o Rafael para de trabalhar para mim, ele vai lá na justiça e quer receber tudo aquilo que ele já recebia antes. E aí nós vamos chegar a um panorama atual que a própria Justiça do Trabalho vem reconhecendo, e hoje nós temos uma novidade aí do início do mês, que eu também vou conversar com vocês. Mas só para a gente também contextualizar um pouco essa questão da pejotização. Ela necessariamente precisa acontecer através de um contrato de prestação de serviços. No direito trabalhista brasileiro, e a gente que faz assim, cuida de empresa, você não pode pecar pelo excesso. Você não pode falar assim, eu vou lá e contrato o Matheus assim de forma verbal. Por quê?
Porque tudo que foge do contrato, ele segue a regra que a CLT bem fala. Ou seja, que as relações de emprego sempre vão ser presumidas por conta de uma coisa chamada continuidade da relação de emprego. Então, sempre que você contratar alguém para trabalhar como empregado, se você não fizer um contrato, se você não assinar a carteira de trabalho e ele provar que tem habitualidade, vai presumir que ele foi contratado por prazo indeterminado e vai ter todos os direitos lá. Ah, então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar e fazer um contrato expresso, um contrato escrito. Então, a gente já começa a analisar. Tá, esse contrato, ele vai ser um contrato que vai ter lá qualificação das partes, o nome de cada um deles, e aqui, necessariamente, a outra parte contratada vai ser essa pessoa jurídica. Vai ser MEI? Em regra. Temos lá o rol de atividades que o Ministério do Trabalho autoriza e também as próprias portarias de atividades que podem constituir MEI e atividades que não podem constituir MEI. O simples fato de ele ter uma PJ e prestar serviços na qualidade dela já é um indicativo interessante para vocês que forem formar esses contratos de prestadores de serviços. Ponto. Segundo quesito, ou segundo requisito para que você tenha essa pejotização para não te dar dor de cabeça. É você, nesse contrato, você deixar muito bem definido quais os produtos ou quais os serviços que esse prestador vai realizar, vai desempenhar para você. Então, você tem que esclarecer que ele presta serviços ali de consultoria, que ele presta serviços ali de assessoria. Para a gente, que muitas vezes também advogamos aqui para clínicas odontológicas, todos os dentistas, em regra, são contratados também como prestadores de serviços autônomos. E aí a opção que a gente, na contratação, trazemos para eles é o seguinte: olha, eu não vou te contratar como CLT, porque senão você vai ter que ficar aqui todos os dias cumprindo horário, vai ter que ficar aqui cumprindo as minhas ordens e tudo mais, e eu vou pagar o piso aqui do Conselho Regional, tá? Ah, não é atraente para você? Não tem problema, você vai fazer a prestação autônoma. Só que aí nós temos que seguir dois modelos. Ou você vai fazer por RPA, pagando 18,5%, às vezes podendo chegar até 24%, ou senão você vai me emitir nota fiscal a partir da PJ que você abriu. Aí começa a vir a questão da análise concreta de todos esses prestadores de serviços. Uma coisa é eu, Eduardo, prestar serviços odontológicos para várias clínicas e emitir várias notas fiscais. Então, vou lá, faço um contrato de prestação de serviço. Nesse contrato, tá, pessoal? É sempre importante vocês, inclusive, responsabilizarem esse prestador de serviço pelo resultado das obrigações que ele presta, tá? Nesse contrato, você pode pôr exclusividade, mas veja bem, uma exclusividade que não viola aquela ideia de concorrência. Porque assim é fácil. Ah, eu sou um prestador de serviço, eu sou autônomo. Mas aí você pega os meus clientes e leva para o meu concorrente. Então, aqui nós temos uma ideia de anticoncorrência que não necessariamente configura um vínculo de emprego dentro lá da CLT. Aí você começa a explicar para ele o seguinte: olha, então você está aqui, eu tenho um contrato escrito, você vai receber por isso. E essa contraprestação pelos serviços prestados, vocês podem sempre negociar livremente. Tem que ser algo que seja atraente para o teu prestador e, acima de tudo, para o seu custo. Então, você fixa lá pelo serviço prestado, a periodicidade desse pagamento, se esse pagamento vai ser feito uma vez por mês ou por serviço prestado e tudo mais. Emitiu a nota e pagou. Então, aqui a gente já tem um primeiro cenário, que é uma situação mais benéfica para a empresa, porque ela deixa de recolher INSS, não paga fundo de garantia para esse prestador de serviço. Esse prestador de serviço, ele também acaba não tendo que recolher imposto de renda e tudo mais. Mas o que por muito tempo aconteceu foi assim: o cara ia lá, fazia um contrato de prestador de serviço, emitia a nota fiscal e chegava lá depois e processava a empresa, falando assim: não, eu fiz esse contrato de prestação de serviços e tinha aqui subordinação, pessoalidade, ou seja, eu era a única pessoa que trabalhava, eu não poderia me substituir por um funcionário que eu tinha na PJ ou um sócio que eu tinha na PJ, eu recebia isso ali pela empresa com um caráter salarial e, acima de tudo, tinha uma certa frequência ali, sendo habitual nessa prestação de serviço. O cara chegava,
vínculo de emprego. E aí, o que começou a gerar de problema? Cara, você foi lá, Rafael, fez um contrato comigo escrito, agora está vindo, está me processando para pedir todos os seus direitos trabalhistas. Pô, combinamos que você ia abrir mão da CLT para poder receber mais, não ter que pagar encargo, agora está me processando. Ah, eu não sabia disso, eu só fui lá procurar meus direitos no advogado e ele pediu tudo isso aí. Acontece. Muitas vezes a pessoa não tem o discernimento. Só que, em 2017 para cá, foi criada a figura daquele prestador de serviço hipersuficiente. Ou seja, aquela pessoa de diploma de nível superior, que tem ali um recebimento, regra geral, 40% a mais que o regime do teto geral da Previdência Social, que hoje está em aproximadamente R$ 8.200, ele pode fazer um contrato, porque ele tem autonomia para isso. Tem autonomia entre as partes para poder formular esse contrato. E aí, o que ele faz? O contrato tem essa presunção de validade do contrato de pejotização. Quando ele entra na Justiça do Trabalho para pedir o reconhecimento, a Justiça do Trabalho fala, aqui não, aqui você é autônomo e, portanto, você não tem direito. Só que aí, gente, isso começou a chover de ação. O cara que era PJ e pedia vínculo de emprego ganhava, o cara que era PJ e pedia vínculo de emprego e perdia. Aí depois tinha aqueles que já ganharam e aí possibilitou entrar direto lá no Supremo Tribunal Federal para reverter essa decisão daqueles que já ganharam. Então, a gente tem hoje uma insegurança jurídica muito grande na contratação desses prestadores de serviço. Porque, além de tudo isso, você tem um problema. Onde que eu vou processar esse cara? Eu vou processar lá na Justiça Estadual para saber se eu tenho que pagar só o contrato, se eu tenho que pagar só o percentual dele, ou eu vou processar lá na Justiça do Trabalho para saber o que esse cara é, se é empregado ou se não é. E foi quando, agora, no início do mês de abril, o Supremo Tribunal Federal, através de Gilmar Mendes, suspendeu todas as ações que envolvem contrato de prestação de serviço autônomo ou contrato de prestação por meio de pessoas jurídicas constituídas, a famosa pejotização. Então, suspendeu esses processos que estão encaminhando e processos que foram ajuizados, para que futuramente seja dada uma decisão que vai incidir para todo o país. E por que essa decisão vai afetar sensivelmente? Porque a partir dela, agora nós vamos saber quais os valores que eu vou poder negociar com esse prestador de serviço. Se eu posso exclusivamente colocar lá ele desde uma função de um dentista ou até mesmo um faxineiro. Porque a ideia sempre na Justiça do Trabalho foi o seguinte, principalmente depois de 2017 para cá. Olha, se você tem um diploma de nível superior e tem conhecimento jurídico para assinar esses contratos, em regra, vai presumir aqui a validade dessa prestação de serviço por meio de PJ. Claro que não pode ter aqui uma fraude. Como assim fraude? O cara era subordinado, você ficava convocando, dava ordens para ele, ele não tinha autonomia. Então, nós vamos reconhecer aqui uma relação de emprego. O que está em jogo hoje é se para qualquer atividade econômica e para qualquer situação, você vai poder fazer essa contratação. E a ideia é de que isso vai dar pega. Como assim? Que fazendo um contrato assinado por duas as partes, fixando essa ideia de autonomia, esse cara não vai poder reclamar na Justiça do Trabalho se ele tem ou não tem direitos como empregado, e sim como prestador de serviço. E aí nós temos uma posição assim majoritária já formada no próprio Supremo, né? Por parte de boa parte dos ministros lá, Gilmar Mendes, Barroso, entre outros, que vai ser de reconhecer essas contratações. Tá? Só que aí nós vamos ter algumas questões em decorrência disso. Os defensores da CLT, e aqui, tá, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho a menor intenção de fazer em juízo de valor se é melhor contratar como CLT ou se é melhor contratar como PJ. Eu tenho que defender sempre a posição do meu cliente e passar para ele os riscos. E, portanto, eu sempre falo assim, olha, se você for contratar uma pessoa que vai fazer uma função administrativa para você lá, que você vai exigir dela ali horário e tudo mais, o cara ganha, sei lá, um salário mínimo e meio, 2 salários, uma secretária, o melhor cenário é você manter a contratação por CLT.
Não, eu quero contratar um advogado, eu quero contratar o contador, eu quero contratar o dentista, eu quero contratar o representante comercial. Opa, vamos bater em cima de um contrato de PJ, porque essa pessoa vai receber um valor grande, vultuoso, regra geral, e ele tem aqui um conhecimento técnico e jurídico para poder assinar esses contratos e ser validado em relação a isso, tá? Os críticos vão falar assim, olha, gente, se passar essa medida aí na Suprema Corte, o Estado vai ter um rombo muito grande, porque vai deixar de arrecadar e tudo mais. Mas, em contrapartida, a gente sabe que a maior parte dos encargos incidem sobre as folhas de pagamento por parte dessas empresas, INSS, o próprio Fundo de Garantia, além de outras contribuições previdenciárias também, e que, de certa forma, vai desafogar as atividades econômicas. Então, talvez seja, sim, interessante você fazer essa consequência. O que hoje, então, nós orientamos para vocês e para evitar de ter um risco para formar um contrato com qualquer prestador de serviço que vocês tenham lá? Acima de tudo, exigir antes da contratação que ele já tenha essa pessoa jurídica constituída. Vocês não podem pegar aquele cara que é o CLT e transformar ele no PJ, porque senão isso tem uma tendência de gerar uma nulidade. Ah, esse cara nunca trabalhou para mim. Estou contratando aqui o Matheus agora para fazer parte do nosso corpo de colaboradores. Matheus, você já tem sua pessoa jurídica constituída? Já tem. Ela está regular? Beleza. Nós vamos formular um contrato aqui. O escritório de advocacia que nos representa vai formular o contrato para vocês, vai deixar aqui tudo esclarecido sobre as suas obrigações, sobre o meio de pagamento e tudo mais. Você tem uma liberdade na execução dos seus serviços, autonomia e tudo mais. Só que isso aqui não é balbúrdia, isso aqui não é bagunça. Você tem que respeitar as normas, regulamentos internos, você tem que manter aqui o padrão de atendimento e de qualidade dos nossos serviços para com os nossos clientes e tudo mais. A diferença é que, assim, você está se eximindo de ter que me dar satisfação se vai viajar no meio do ano, se não vai viajar no meio do ano. Então, eu não posso cobrar de você, eu quero que você esteja aqui durante janeiro. Ah, mas se eu não for trabalhar, qual que é o prejuízo? Você não vai receber, porque você só recebe pelo aquilo que você presta de serviço. Então, não vou cobrar de você aqui a eventualidade, mas se você não me dar aqui prestar serviços, eu simplesmente não vou solicitar mais a sua demanda, isso vai alterar ali os seus rendimentos. Então, são esses pontos aqui que nós esclarecemos para que todos esses contratos tenham. Então, você ter aqui uma pessoa que presta serviços com autonomia, que tenha liberdade na execução no horário dele, e que, assim, ele também não seja exclusivo seu, salvo em questões de concorrência, tá? Porque nós sabemos que em determinados procedimentos, seja odontológicos, seja de endo também, às vezes você tem todo um meio de resultado, parte também de estética, muitas clínicas elas têm um uso de marca que não pode ser repassado, então isso pode ser colocado em contrato. O que hoje vocês podem se valer, e até para ficarem um pouco mais tranquilos, é que há uma tendência muito grande da própria justiça brasileira, que antes na Justiça do Trabalho sempre julgava contra o empregador, agora na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, dar um parecer favorável ao empregador. Ou seja, aqueles que não conseguirem ou que entrarem com essas ações, vai se presumir que são empregados autônomos. E aí eles vão ter que fazer prova de que existia ali uma fraude contratual. E, gente, nunca vai ter a segurança. Não dá para a gente falar assim, não, agora o Supremo decidiu e aí todo mundo pode dormir tranquilo, eu chego lá com um contrato, segue o jogo e tudo mais. Não é bem assim, né? A gente fala que nessa vida a única certeza que nós temos é a morte. Porque se vai lá, tem esse contrato e tem indícios de fraude contratual e é um empregado, ele vai poder discutir isso. Não pode negar o acesso desse prestador de serviço à justiça. Ele tem esse direito de poder ir na justiça querer discutir se é válido ou se não é válido. O que hoje as decisões do judiciário têm trazido é dificultado o direito dele. Falar assim, olha, cara, você pode vir aqui na justiça, pode vir aqui demandar isso para a gente, só que, olha, você não tem razão nisso, porque você tem um contrato autônomo, você foi lá e assinou esse contrato, você recebe muito bem, e você optou por esse modelo. Então, muitas coisas vão ser analisadas, né?
se ele já era contratado como empregado, se não era contratado como empregado, se ele prestava serviços para mais de um contratante, e tudo isso acaba afastando aquela presunção da relação de emprego que desde os anos 80 vinha sempre sendo julgado de forma favorável ao empregado. O que nós temos feito aqui para tentar até auxiliar escritórios de contabilidade e também outras empresas, assim, elaborado esses contratos para essas clínicas e elaborado esses contratos para esses escritórios. Então, o doutor Rafael e eu também, nós assumimos essa responsabilidade. Olha, eu estou precisando contratar alguém nessa modalidade de PJ. Vamos colocar na ponta da caneta. Eu quero contratar um gerente como CLT. O salário dele vai ser R$10.000. Quero contratar ele como PJ. A curto prazo, qual que é o custo que eu vou ter? A longo prazo, qual que é o risco que eu vou ter? Eu já fiz isso aqui, por exemplo, uma indústria de aparelhos elétricos, ela botou assim na ponta da caneta. Eu vou pagar R$15.000 para esse cara no PJ e R$15.000 para esse cara no CLT. Obviamente, ele vai receber muito menos que isso por conta dos encargos. E ainda assim que eu manter ele como PJ, se ele vir me processar, o risco que eu vou ter é menor, seja porque ele depois vai ficar queimado no mercado, ou ainda até porque a economia que eu vou ter de férias, 13º, fundo de garantia, eu consigo negociar lá na Justiça do Trabalho com um acordo. Isso, assim, até o início desse ano. Agora, depois dessa decisão e dessa suspensão, vejo com uma certa tranquilidade. Não precisa nem colocar na ponta da caneta essa questão dos custos CLT. Pode já pensar numa situação. Qual que é a segurança que eu vou ter nesse contrato? Formula o contrato, pede para ele prestar o serviço e vida que segue. Se depois ele quiser rescindir, ele vai querer tentar brigar na justiça e há uma tendência de não ganhar isso, sabe? Eu acho que essas eram as considerações, tá, Rafael, Matheus, que eu gostaria de passar para vocês, assim, agradeço. Doutor Rafael tem meu contato, pode deixar o contato dele também. O que a gente tem se proposto a fazer, tá, Matheus? É sempre estar formulando esses contratos para as clínicas e tudo mais, e fazer o acompanhamento no tete-a-tete, olhando no olho do contratado, falando assim, olha, você não é inocente, sabe muito bem que você está assumindo esse modelo de contratação porque você quer ganhar mais, e nós também queremos remunerar você de uma forma que você fique satisfeito, só que a gente tem que fazer esse contrato aqui para evitar riscos e também para já deixar delimitado quais os serviços e as responsabilidades que vocês vão prestar. E aí, o que a gente, às vezes, acaba assumindo? Olha, fazendo esses contratos para vocês, eu aqui, o doutor Rafael, se você tiver algum risco posteriormente, assumimos a defesa trabalhista, inclusive. Eu já tive situações assim, olha, chego lá, faço o contrato, se esse contrato depois for parar na Justiça do Trabalho, eu assumo a defesa para você, e aí a gente pega pela sucumbência aí, porque também temos confiança no nosso trabalho, temos confiança aí no estudo por trás disso aí para poder formular um contrato para evitar, acima de tudo, o risco perante o nosso cliente. Era isso, Rafael. Você pode trazer algum... Só complementar, na verdade, nada de novo, não é? Eu acho que o empresário, ele sempre tem que estar esperando pelo risco, porque, na maioria das vezes, a justiça trabalhista, ela tende a proteger o trabalhador, né? Mesmo que seja alguém que tenha uma qualificação, um diploma, esse empregador aí que tem mais conhecimento para assumir esse tipo de contrato. Então, você que é empresário precisa se resguardar. Ter esse contrato por escrito, esse contrato com quem você vai fazer essa PJ, precisa estar bem formulado, precisa ser feito por um advogado. Não porque precisa ser agente, você pode escolher qualquer advogado, mas não faça a partir de modelos encontrados na internet. Isso é um grande risco. As pessoas, eu tenho conversado com alguns clientes, eles dizem que têm feito esse contrato a partir de pesquisas no ChatGPT ou feito notificações por pesquisas no ChatGPT no Brasil. Não corram esse risco. Corram um risco consciente, façam como esse cliente que nós atendemos aqui, em que ele fez o cálculo de qual seria o risco que ele teria se fosse judicializado aquele contrato PJ. O empresário pode correr o risco, e afinal, é isso que fazemos todos os dias.
mas tenha na ponta da caneta qual é o risco financeiro e esteja preparado para assumi-lo, caso ele venha a se tornar real. Eu acho que isso finaliza tudo que o Dr. Calixto colocou. Matheus, eu acho que se tiver alguém que queira fazer pergunta, algum esclarecimento... Boa. Gente, não sei se tem alguém que tem alguma dúvida. Enquanto isso, deixa eu só pontuar algumas coisas aqui. Diferente de outros segmentos, o segmento que a gente está aqui, de profissional da área da saúde em específico, ele tem as particularidades, né? Então, isso agrava ainda mais, porque é muito comum, por exemplo, eles vão fazer a precificação dos procedimentos deles e trabalhavam em clínicas anteriores ou prestaram serviço alguma vez em clínicas anteriores, e aí quando eles conseguiram realizar o sonho de ter o espacinho deles, eles meio que vieram com aquela base de precificação, não, lá eu cobrava tanto em tal procedimento, aqui eu vou cobrar tanto. E não é exatamente assim que funciona, né? Então, assim, o cuidado no nosso segmento aqui, de saúde de forma geral, ele tem que ser muito mais profundo do que, às vezes, uma pesquisa na internet, do que, às vezes, por exemplo, o chat GPT, né? Então, claro, é comum, às vezes, as pessoas usarem isso como base, só que, por algum momento, ele até pode funcionar, porque você vai tirar aquela demanda ali, mas lá no final, se vir a dar algum problema, vai sair muito mais caro, né? E vai gerar muito mais dor de cabeça. Hoje é muito mais tranquilo. Quem lá no trabalho, né, Matheus? Ele vai estar sossegado, né? E aí vai sobrar para você, né? E aí, quando acontecer, você quer estar resguardado, porque hoje não tem tranquilidade maior do que você ter um bom contrato, você tá blindado de certas formas, né? Eu já tive casos, gente, a gente tem uma clínica, tá? A gente tem teve um caso lá se a gente não tivesse contrato, ia dar muita dor de cabeça. Mas o paciente, ele já tinha feito o procedimento, era de um implante, a gente entregou o procedimento, e aí depois ele voltou falando que não teve resultado que ele queria. Só que o resultado ele é interpretativo. Aí depois a gente foi verificar, foi tudo entregue, por isso a importância de ter prontuários, assinado, aquela coisa toda. E a gente foi verificar, ele tinha outros 3 processos contra clínicas odontológicas. O que ele fazia? Ele ia lá, fazia o procedimento que ele buscava e ficava falando que não tinha o resultado, entendeu? E aí clínicas que não tinham respaldo faziam de novo para, tipo, evitar dor de cabeça. A gente bateu o pé, que a gente tem respaldo, e falou, não, o procedimento foi entregue, tá aqui os prontuários, tá aqui o contrato, e o paciente perdeu, né? Então, assim, é uma pessoa de má índole, né, que foi lá tentar fazer alguma coisa com não honestidade e tudo mais, e acabou, né, tendo um problemão ali para a cabeça, porque a gente tinha um respaldo. Só que a gente só fez isso realmente porque a gente sabia onde a gente estava pisando, né? Então, por isso que é importante você, não só com os colaboradores, prestadores, mas com seus procedimentos aí como um todo, tá? Então, o nosso negócio, diferente de outros mercados, varejo e tudo mais, ele é ainda mais específico, porque a gente mexe no final com saúde, né? Então, quanto mais elementos a gente conseguir se resguardar, melhor, tá? Até para esclarecer também, assim, a gente sabe que vocês, prestadores de serviços, vocês vão ter que sempre se prevenir com colaboradores e também com clientes. Essa situação que você trouxe aqui, isso é a discussão do prestador de serviço enquanto uma relação contratual consumerista. Hoje se aplica o CDC para esse cliente que bate lá para fazer desde uma obturação até uma faceta. E quando você aplica o CDC, você vai presumir aqui que esse contratante, ele é insuficiente. Então, você que tem que sempre fazer a prova. Acontece que na prestação de serviço odontológico, vocês não têm aquela obrigação de resultado, salvo lá nos procedimentos estéticos, né? Facetas, algumas questões ainda assim, parte de ácido hialurônico e tudo mais, pode ter contratempos. Mas agora toda a parte odontológica e ortodôntica, vocês têm que se comprometer sempre da melhor forma possível e dentro daquilo que você se propõe. Se vai ficar bom ou não, existem N fatores. E aí é que a gente sempre traz os termos de consentimento e os contratos de prestação de serviço e a famosa garantia também desses produtos. Eu já tive caso aqui, igual você falou, Matheus, o paciente foi lá e reclamou do canal que fez. Aí foi puxar o prontuário dela lá, hipertensa, fumante,
Tudo isso aí altera sensivelmente desde a parte de recuperação, às vezes de uma extração do dente, também na própria arcada dentária dela e tudo mais. A justiça, ao fazer a perícia lá, falou assim, não, mas isso aqui não tem razão, não assiste razão, e tudo mais. Só que, assim, você, quando tem o CNPJ por trás de você, vai cair sobre você. Você que tem que fazer a prova lá. Você que tem que mostrar isso lá para o juiz. Boa. Bom, e um outro ponto agora, recentemente a gente trouxe um conteúdo aqui, que daí foi até o Rafael que falou com a gente, que teve uma mudança também, que foi do CFO e o CAD, né? E eu fiz uma pergunta no sentido de, tipo, qual é a visão de vocês? Porque essa questão que que o STJ, né, acabou fazendo, é uma mudança que vai impactar o mercado de uma forma gigante, ao nosso ver. Então, na visão de vocês, né, você acha que tem uma chance de ser revogado? E como ele já fez uma mudança, é igual na mudança anterior do CFO, né? Eu acho que eles não fariam algo que vai causar tanto impacto, até a questão de paralisar processos e tudo mais, né? Novos e tudo mais. Então, acho que eles estão bem inclinados a fazer e executar essas mudanças que eles estão propondo, senão eu acredito que eles não teriam feito tudo isso. Então, assim, na visão de vocês, claro, tendência e conhecimento no assunto, mas vocês acreditam que tem mais chance dessas mudanças elas seguirem ou de continuar a mesma coisa que estava antes? Matheus, você está falando dessa questão da pejotização? Isso, dessa questão. Eu só dei um exemplo. Uhum. Tá. Essa deixa com um calistão. Que até porque a mudança do Não, CFO... A gente fez um workshop falando sobre umas decisões do CAD que afetam o negócio odontológico, publicidade e propaganda. E aí o Matheus fez essa pergunta no final, né? Qual que era a nossa interpretação sobre aquela decisão? Mas agora ele está perguntando a sua opinião sobre esse assim, eu até tive uma reunião semana passada também com a clínica que eu atendo lá em Maringá. Quando eles me procuraram, eles queriam regularizar os contratos deles. Os caras estavam tudo assim, boca a boca. Tudo no recibinho. Ninguém tinha o PJ aberto, falou, vocês tratam de regularizar. Ah, mas ele não vai querer porque vai ter mais custo. Então, você vai ter que cortar esse prestador de serviço. Porque com essa suspensão desses processos, tudo isso vai ser analisado. Desde quando tem contrato? Porque senão agora todo mundo vai começar a querer correr com contrato, pós-decisão, e aí você já começa a ver o indício de fraude em relação a isso. Se esses contratos forem anteriores aí, a abril e também já vem prestando serviço com uma certa regularidade e uma autonomia, eu vejo que essa decisão vai ser favorável para os empregadores, para os contratantes. Mesmo se você tem aquele que não seja um prestador habitual, como principalmente para aqueles que é um prestador eventual. Ou seja, você não vai ter um risco de ter que reconhecer vínculo de emprego desse prestador, certo? Só um complemento, Matheus, esse fato de ter havido suspensão, coisa nesse sentido, não indica necessariamente que será favorável, tá? Isso é uma regra processual, porque existem muitas ações discutindo a matéria. Aí o STF levantou a mão lá e falou, pessoal, está tendo muita discussão no país todo, em vários tribunais e decisões divergentes. Então, a gente vai resolver aqui e o entendimento que fixarmos será aplicável no país todo. Será um entendimento obrigatório. Então, eles vão pacificar e esse entendimento terá que ser seguido em todos os tribunais, em todas as questões que versarem sobre essa matéria. E aí, como o Calixto falou, não vai resolver o problema. Assim, não adianta acreditar que essa decisão do STF resolverá o problema. Ainda haverá discussão, mas vai trazer uma grande pacificação sobre o tema. Vai ter um norte mais delineado do que vai ser respeitado, quais os requisitos que vão ser analisados, coisas nesse sentido, para trazer segurança jurídica que nos falta sobre essa matéria. Talvez a decisão que seja mais significativa em temas semelhantes tenha sido dos empregados domésticos lá em 2013, através da lei complementar. Porque antes aquele cara que trabalhava lá na sua casa uma vez por semana, mas estava toda semana lá durante 5 anos, entrava com a ação pedindo vínculo de emprego.
Aí tinha aquele cara que trabalhava 4 vezes na semana, mas ele tinha um contrato lá de diarista e tudo mais, entrava e perdia o vínculo de emprego. Foi quando daí veio uma lei e regulamentou essa ideia. Olha, aquele que trabalha até 2 vezes por semana não tem vínculo de emprego. Ah, mas eu estou 2 vezes por semana, todos os dias ele manda eu entrar e sair a hora que ele quiser. Não tem vínculo de emprego. Bom, então a ideia é tentar trazer uma interpretação mínima para esses contratos. Quem vai poder reclamar, onde vai poder reclamar, quem que tem que provar, se é o contratante, enquanto pessoa jurídica, empregador, que tem que provar que não teve fraude, ou se o contratado que tem que provar que teve a fraude, que aí você também muda o cenário dentro de um processo. Mas é igual o doutor Rafael falou, isso é dor de cabeça para os advogados. Vocês, assim, têm que fazer o contrato, se respaldar em relação a isso aí, para depois, em eventual defesa, organizar de uma forma que seja favorável para vocês sempre. Boa, perfeito. Nessa situação em si, eles colocaram algum tipo de prazo? Ou está aberto? Está o maior problema hoje, porque, assim, pode ser daqui 1 mês, como pode ser daqui 1 ano. A ideia é que você julgue o mais rápido possível, porque senão o seu trabalho vai ficar parado. E aí você também tem processos, muitas vezes, que acaba acontecendo assim, o cara trabalhou um tempo CLT, depois um tempo PJ. Suspende metade do processo ou suspende o processo inteiro? O que vai discutir aqui, não vai discutir aqui? A tendência é de que haja até o final desse ano, assim, uma série, uma discussão, um julgamento. Só que a gente sabe, o Brasil todo dia é uma bomba diferente, então nós temos outras pautas que são colocadas na frente, e assim vai modificando.